Tarde. Prazer estar aqui mediando esse painel. Acho que vai ser um tema super legal para a gente bater um papo. Tivemos já bastante coisa sobre ESG aqui mais cedo, foi bem legal. E eu acho que também vocês vão gostar aqui desse bate-papo que a gente vai ter, tá? Super prazer, Marcelo, seja muito bem-vindo. Marcelo, diretor da GSK, ele vai começar com uma apresentação para vocês aqui e na sequência a gente vai parar para conversar um pouquinho, trocar. Por favor, enviem suas perguntas aqui para o aplicativo, eu vou estar pegando aqui e vai ser um prazer poder fazer essas perguntas para ele e para mais um convidado no futuro. Obrigado, Elivelton. Obrigado a todo mundo que está aqui presente. Um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho de ESG, mas antes da gente falar sobre as iniciativas que a GSK tem de ESG, eu queria atentar um pouquinho para esse título aqui da palestra, que é ESG, colaborativo entre atores de cadeia de valor da logística farmacêutica. Primeira coisa, eu queria que vocês gravassem essa palavra aqui, ó, colaborativo. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês gravarem essa palavra, para que a gente possa dar continuidade à palestra. Segunda coisa é, a gente vai falar não só das iniciativas de ESG, mais importante do que as iniciativas que a gente está tendo de ESG, é a forma como a gente está implementando isso. O que a gente está fazendo para que a gente possa potencializar os impactos de ESG na nossa comunidade, no nosso meio ambiente. Outra coisa importante é logística farmacêutica. Isso não se aplica somente à logística farmacêutica, tá? Isso se aplica a qualquer tipo de negócio, seja outra indústria, seja o comércio ou qualquer coisa nesse sentido. Bom, só um pouquinho de mim. Meu nome é Marcelo Wittlich, eu sou carioca, moro no Rio, trabalho numa indústria farmacêutica chamada GSK. Minha formação não é em logística, apesar de hoje estar 100% em logística supply chain, mas minha formação é em tecnologia da informação. Trabalhei até 2018, 2019 nessa área dentro da companhia, são 26 anos de GSK, atuando não só no Brasil, mas fui responsável pela América Latina, Middle East, África, Ásia, parte da Europa, depois voltei para o Brasil, ficando na América Latina, até que um dia me convidaram para assumir a parte de logística e hoje eu sou logística supply chain e diria para vocês, sou muito mais feliz do que no passado. Eu acho que é um dos momentos mais felizes que eu tenho dentro da empresa. Bom, quem é a GSK? GSK é uma empresa, uma indústria farmacêutica, uma biofarmacêutica global, é uma das maiores do mundo. Ela hoje no mundo, a gente está falando de aproximadamente a presença em mais de 75 países, quase 80 países diferentes, onde a gente tem fábrica, distribuição, áreas de pesquisa e desenvolvimento. E ela é uma empresa muito focada no desenvolvimento e pesquisa de novos medicamentos. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui em torno de, por ano, a GSK gasta 6,2 bilhões de pounds. Isso dá aproximadamente 44, 45 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Estou nem falando de operação, não estou falando de custo da empresa, etc, etc. Apenas investimento em pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, a gente está aqui há aproximadamente 115 anos. A gente impacta aí por volta de 23 milhões de pacientes todo ano. Mais de 1.000 funcionários entre a área de distribuição, a área de logística, a área de fábrica, área comercial e etc, etc. E a gente teve, em 2023, por volta de 39 milhões de unidades de produtos distribuídos dentro do Brasil. Uma coisa interessante é, a GSK, a grande maioria dos produtos nossos não são fabricados aqui, eles são importados, 80% a 85% dos nossos produtos são fabricados fora, importados para cá, e a gente tem toda a parte de qualidade, etc, etc, no Brasil, mas eles são fabricados fora do Brasil. Falando um pouquinho de supply chain, hoje nós temos uma fábrica pequena em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e temos uma central de distribuição em Caxias, também no Rio de Janeiro. Provavelmente vocês vão me perguntar, mas o Rio de Janeiro é bom para logisticamente falando? Não, não é. Mas a gente tem por questões de benefício fiscal. Para vocês terem uma ideia aqui por esse mapa inclusive é uma coisa muito bacana, porque dentro do CD a gente tem esse mapa enorme numa das paredes do CD, para que as pessoas tenham noção da complexidade do que é o Brasil em distribuição. Mas se você olhar para isso, você vê que a gente tem produtos para determinados lugares que a gente tem que levar 14 dias úteis para chegar com esse produto em alguns clientes nossos. Isso é muito complicado. Mas, infelizmente ou felizmente, o Rio de Janeiro, para nós, hoje, a gente tem um benefício fiscal
o que faz sentido a gente manter a fábrica e a distribuição. Com esse novo modelo aí de tributário que o Brasil tá lançando, né? Ou melhor, já lançou, já aprovou, não sei se a gente vai continuar no Rio de Janeiro, não sei se a gente vai continuar com CD próprio, não sei exatamente o que a gente vai fazer, mas provavelmente a gente vai estar mudando alguma coisa aí nesse sentido. Falando um pouquinho agora do que a GSK, né, as principais áreas de atuação do GSK, vacinas, HIV, oncologia, imunoterapia, respiratória, etc, etc. Provavelmente muitos de vocês aqui já tiveram na mão algum produto da GSK, seja de linha respiratória, seja de alguma coisa nesse sentido. E agora, indo para o princípio da palestra, né, que é a parte de ESG, o que a gente faz de ESG. ESG é extremamente importante para a GSK. Né? Uma área de atuação que não só por uma vantagem competitiva, que a gente acaba usando, ninguém aqui é empresa filantrópica, mas não só por isso, mas também pela necessidade da gente impactar a população, o meio ambiente e tudo. E a gente fala muito das parcerias sólidas. Né? Se você ler a frase ali, as práticas de ESG têm como objetivo integrar o meio ambiente, social, governança e execução com parcerias sólidas. O que são essas parcerias sólidas? E isso é o que está dando a grande potência para a gente no tema ESG. É o que está fazendo com que a gente impacte muito mais do que a gente poderia impactar. Então, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, eu vou fazer um negócio um pouco diferente das outras palestras que vocês viram, e juntando com aquela palavra lá de colaboração, que a gente viu no começo da palestra, eu vou chamar um grande parceiro nosso aqui, que é o Kleber, da Solística, que é exatamente com quem a gente tem a maior parte da colaboração e que a gente faz dos incentivos aí de HS. Prazer estar contigo, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Antes de mais nada, obrigado a todo mundo que está prestigiando o nosso bate-papo. A gente quis fazer essa montagem, né, porque é o propósito da palestra. A gente quer demonstrar que ESG muito se pauta hoje, né, não tem como você falar de operações sem conectar com práticas sustentáveis, mas quem paga essa conta? Como isso é elaborado? De que maneira você consegue realmente fazer uma entrega que traga uma performance equilibrando o desafio econômico que a gente tem e realmente ser efetivo naquilo que é a proposta que você está trazendo. Dito isso, só rapidamente sobre mim, eu sou farmacêutico, né? Um farmacêutico dentro da logística já chama a atenção, né? O que é um farmacêutico, né? Erivelton também, que é da Droga Raia, a gente já tem uma cara de história, TI e um farmacêutico, um farmacêutico né? e conectando. E engenheiro, né? Aqui, então, conectado. 3 disciplinas. Dentro do legado da farmácia, né? A logística farmacêutica ela tem premissas e prerrogativas que já por característica do negócio trazem desafios. E aí como que a gente conecta, né, essa representatividade de um operador logístico, que é uma extensão da indústria, e como que isso é desafiado? Então, eu como farmacêutico, atuo principalmente aí nas associações que tentam pautar esse desafio. Estou como diretor da Solística, já são aí 17 anos dentro da companhia, atuando em diferentes segmentos e tentando abarcar aquilo que é fazer o bem-estar do paciente, mas com muita responsabilidade, muito compliance, até porque são características de uma das verticais de indústria que nós temos, que é a saúde animal e saúde humana. Publiquei alguns livros também, então eu lembro quando eu comecei a carreira, eu falava que eu trabalhava com logística, eu falava, nossa, mas você é farmacêutico, você não está no lugar errado, você não tinha que estar dentro da farmácia. O farmacêutico está presente em toda a cadeia de valor. Então, dito isso, vamos agora conectar as iniciativas. Eu acho que o pessoal está aqui, Marcelo, para entender um pouquinho. Para escutar um pouquinho, né? Como que começa essa relação? O operador logístico ele tem normalmente ou uma filial fiscal ou atua como um armazém geral. E isso é a prática que a gente faz com os nossos clientes. E aí como que eu, atuando dentro da indústria, vou fazer com que as minhas práticas façam sentido e isso promova engajamento e escala. Então vamos falar das iniciativas? Vamos lá. Bom, a gente, de novo, né, como o Kleber estava falando aqui, a gente começou a conversar sobre isso e a gente começou a ver que muitas coisas faziam sentido para as duas empresas. E aí a gente começou a falar, pô, vamos fazer junto, né? Vamos fazer o que a gente pode fazer junto para que a gente possa potencializar isso. E alguns exemplos aqui, são muitos outros, mas alguns exemplos. Por exemplo, o projeto de garrafinhas, né? O coletor de pilha, de bateria, o Papa Tampinhas, que são não só o engajamento da nossa comunidade dentro da empresa, para que a gente possa recolher isso, como também a criação do mindset.
né? O principal de ESG, eu vejo muito mais do que as iniciativas, é você criar esse mindset, né, Kleber? E essas iniciativas foram bem bacanas em relação aí o que a gente conseguiu gerar. Porque quando você olha, você fala, poxa, a prática de recolher tampinha, por que é tão significativo? Por que isso conecta as duas empresas? Quando você pega os nossos números no recolhimento de tampinhas, nós estamos falando de 3 milhões de tampinhas recolhidas. Mas o que isso desencadeia? Nós desenvolvemos uma parceria com uma ONG, que se chama Tampinhas que Curam, e quando você pega o volume da Solística, é um volume de 3 milhões. Só que a GSK vai corroborar com isso com mais de 100 mil tampinhas. E aí a soma de todos os coletores que a gente tem nas operações dá essa representatividade. E quando você recebe tampinha, a separação do resíduo ótimo, ou seja, não é só pegar a tampinha e destinar. Não, é o frete ser cortesia, é separar por cores, é destinar para alguém que vai gerar uma receita, no caso dessa associação, no combate do câncer infantil. E nós não estamos fazendo isso só com a tampinha. Essas tampinhas são espontâneas, são dos colaboradores. Eles estão fazendo a prática do ESG dentro de casa. E as duas empresas promovem a capilaridade daquela destinação. E isso acaba acontecendo com as 3 iniciativas que nós acabamos de explicar. E aí é legal porque a gente pode ver também isso refletindo em momentos que a gente tem junto com não só as pessoas que trabalham dentro da GSK, como a família das pessoas que trabalham dentro da GSK. E a gente tem um exemplo aqui, o Dia da Família da GSK e da Solística, que foi feito junto, né? Não foi um dia da GSK ou um dia da Solística. E o bacana é que a gente estimula essas pessoas a recolherem as tampinhas, a recolherem as pilhas e entenderem o princípio e a importância de ESG para a gente. O Dia da Família, a gente soma nele não só a destinação, o resíduo, mas a conexão daquilo que é ser uma pessoa com atuação responsável. O Dia da Família, além deles conhecerem uma operação logística, você imagina uma criança subir numa empilhadeira, subir num caminhão, ver um carro elétrico, ver como é que funciona a operação, ao mesmo tempo a gente também promove o engajamento de plantar uma árvore, explicar por que tem que reciclar, explicar uma atuação responsável daquela geração que já nasce com esse mindset. E esse Dia da Família a gente faz no local onde as duas operações trabalham juntas, headcounts da Solística e headcounts da GSK. Exatamente. E outro exemplo aqui é de união dessas duas empresas, né? Você podem falar assim, mas vocês são parceiros comerciais. Mas isso transcende, né, Kleber? Transcende muito mais a parceria comercial. Eu acho que aqui já é uma parceria de um bem comum. Um exemplo é a celebração dos 2.000 dias sem acidente dentro da GSK. Isso foi feito em conjunto, não foi feito pela GSK. Não era uma meta da GSK ou uma meta da Solística. A gente sempre faz isso em parceria para que a gente tenha essa celebração e esse intuito de transcender a relação comercial que a gente tem. E agora, nesse minuto, 2.190 dias. 2.190 dias, exatamente. A gente tem uma média de mais ou menos 1.500 dias sem acidentes dentro das operações. A GSK é uma referência, porque quando eu sou auditado, quando a gente recebe o responsável de segurança da GSK, a responsabilidade não é só do Marcelo em promover a operação segura, mas a gente fazer com que as pessoas que estejam dentro da operação tenham a responsabilidade de saber, eu estou afetando o meu resultado e eu estou afetando o resultado do meu cliente. É um trabalho colaborativo. Festejar, celebrar, faz parte daquilo que a gente considera como iniciativas conjuntas. É uma outra iniciativa que a gente tem muito orgulho, a gente até vai passar um filme para vocês daqui a pouquinho. Foi uma cortina vegetal que a gente plantou. A GSK, para vocês entenderem, ela faz fronteira com um CIEP e a gente queria ajudar não só ao entorno da gente, mas que a gente pudesse também mostrar isso para esses alunos do CIEP, para estimulá-los a ter consciência social e a ter consciência disso. E a gente plantou isso junto, né, Kleber? Foi bem legal. E é um projeto que você olha e você fala, nossa, vocês estão falando de plantar árvore, aliás, o pessoal sacaneia, né? Fala, Kleber, você já escreveu um livro, já plantou um monte de árvore. Escreveu 4 livros, já plantou um monte de árvore. Já dá para morrer. Não, brincadeira, tem muita coisa para produzir. Em cima disso, a cortina vegetal, ela nasceu com o que propósito? A gente sabe que o benefício da recuperação, né, de toda a redução de emissão de CO2, ela não é só falar de carro elétrico ou só falar da parte do combustível. Tem tudo isso que nós estamos falando. É a reciclagem, é como você atua, educa.
E a cortina vegetal, nós montamos essas cortinas, começamos em 2018 esses projetos e hoje nós já ultrapassamos mais de 6 pontos com cortinas vegetais. Você tem um ganho de recuperação de fauna, recuperação de flora, estabilização de ruído, educação daqueles que participam do evento. Então, vocês vão ver no layout como que isso favorece esse trabalho integrado entre uma operação que já tem por característica fazer barulho, incomodar o vizinho e que a gente conseguiu reverter numa ação de engajamento entre os 3 pilares, Solística, GSK e a escola que está ali atrás da nossa operação. Só para vocês entenderem rapidinho antes do vídeo, ali é o nosso warehouse e você vê do lado onde tem essa plantinha vermelha é exatamente o CIEP. E a gente não só plantou dentro do CIEP para estimulá-los a essa consciência social e ecológica, mas também a gente plantou entre o CIEP, na divisa ali entre o CIEP e a GSK, para que a gente pudesse reduzir barulho, para que a gente melhorasse o ambiente, etc, etc. A gente vai passar um vídeo agora, né, Kleber? E para vocês vão entender um pouquinho melhor disso. O que aconteceu nos últimos 2 dias aqui no Rio de Janeiro foi algo fantástico. Um engajamento de 2 sistemas integrados de gestão social e ambiental. Primeiro a gente se juntou, né, para ver o que a gente está fazendo e as iniciativas e comemorar também, né, o Dia do Meio Ambiente, que foi anteontem. Depois de toda a fase de planejamento, nós tivemos aí sim a efetivação na prática do que é engajar as pessoas e a sociedade. E ontem a gente fez um trabalho aqui no CD de um plantio de uma cortina verde, que a gente chama, que é exatamente para melhorar o ambiente, para diminuir a quantidade de poluição que a gente tem, para diminuir a quantidade de barulho e para harmonizar melhor o ambiente também para as pessoas que ficam aqui. Esse plantio, ele representa não só o simples ato de colocar uma planta na terra, mas sim perpetuar uma integração entre pessoas, processos e empresas que querem preservar o meio ambiente. As pessoas se juntaram em grupos, cada grupo plantou uma árvore já num estado um pouco mais avançado, que é para ela já gerar um benefício, a gente não esperar tantos anos para que ela possa aí estar contribuindo para a sociedade, para o meio ambiente. No segundo dia, essa atividade foi energizada com as crianças, onde mais de 200 crianças puderam colocar a mão na terra e entender a importância para o meio ambiente que seja a disseminação do plantio e depois acompanhar o desenvolvimento dessa planta que vai dar frutos para eles e para as futuras gerações. Mas eu acredito muito que a ESG, a sustentabilidade, ela é uma sementinha que a gente todo dia tem que plantar. É algo que você faz uma iniciativa, você planta na cabeça das pessoas, na imagem das pessoas, de que elas podem ajudar. Promover o bem desencadeia o bem. E grandes empresas conectadas com aqueles que querem receber esse tipo de iniciativa é a fórmula do sucesso. Os próximos passos agora são os parceiros que a gente tem, exatamente nessas iniciativas em conjunto. E tentar fazer com que isso mostre para outras empresas também que elas podem se juntar ou com a GSK, com a Solística ou com qualquer outra empresa em benefício da humanidade, em benefício da sustentabilidade e não só como um objetivo único, um objetivo individual de cada empresa. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é plantar essa sementinha. A gente tem muita iniciativa de ESG, mas a gente sabe que o mundo gira, essas iniciativas vão mudar e o mais importante é a gente estar pensando nisso. Voltando aqui às iniciativas que a gente tem, passando até um pouco mais rápido, porque a gente já estourou um pouco o tempo, a GSK, junto com a Solística, também em parceria, a gente doou muita coisa para a questão da doação de medicamentos lá do sul, do Rio Grande do Sul. 89 mil unidades de medicamentos foram doados, mais material de limpeza, etc, etc. Todos transportados junto com a Solística, armazenados, etc, etc. Novamente em conjunto, né, Kleber? A gente conseguiu ajudar lá também. Quando a gente fala de ação ESG, né, então o aspecto social e governança
também tem que ser destacado. E numa crise como essa que nós tivemos, de um sinistro, né, o Brasil nunca respirou uma situação como essa, o que foi fundamental no tempo de velocidade de resposta? Quais são as ferramentas que eu disponibilizava? No caso, a nossa unidade não alagou, e nós tínhamos transporte, e eles tinham aquilo que muita gente precisava, que era o medicamento. E rapidamente, nós chegamos em 435 toneladas de doações. Claro que a GSK somou nesse processo, mas foi uma mobilização que a cadeia, de maneira integrada, promoveu para a sociedade. E aí, seguindo um pouco mais de ESG, a gente tem todos os nossos indicadores hoje que são compartilhados, né? Hoje, tanto a GSK quanto a Solística, eles têm os seus indicadores, mas a gente acaba compartilhando e gerenciando isso de forma única, né? É porque imagina, eu tenho colaboradores no local que é administrado o estoque de um cliente. Então, o que nós unificamos? Divididos em pilares como indicadores de água, energia, resíduos, CO2, liderança feminina, portadores de necessidades especiais e hora homem voluntariado. Aí a gente soma o headcount daquela unidade, tanto da GSK quanto da Solística, e aí nasce um dashboard compartilhado, fazendo com que os dados que nós estamos munindo desses indicadores estejam representados entre as duas empresas. E a gente não para por aí não, né? A gente tem muita coisa ainda que a gente quer fazer, a gente ainda quer implementar. Claro, muitas dessas dependem de projetos, dependem de recurso financeiro, mas a gente tem muita coisa que a gente quer fazer ainda aí, né? A gente está abrindo a nossa cozinha agora aqui, né, Marcelo? Porque esse é o pipeline do que já está em andamento. Então, existe um planejamento entre as duas empresas. Claro que tem CAPEX, claro que tem necessidade de você mudar, às vezes, até escopo operacional de algumas frentes. E aí a gente destacou para vocês quais são os grandes produtos, que alguns já em andamento e outros em fluxo de aprovação, que é o uniforme de garrafa PET. Isso, para quem já comprou produtos de algumas marcas, já é uma realidade. E aí destinar um percentual do nosso quadro de colaboradores com uniformes reciclados. O carro elétrico, que já é uma realidade, hoje a Solística compensa 5 toneladas de CO2 por mês, já com a sua frota elétrica. Certificação GHG Protocol, outra iniciativa integrada. Nós já temos a certificação. A GSK entra no nosso inventário. E aí agora o rollout é a certificação da operação GSK. Logística reversa de embalagens, ou seja, toda a distribuição de cold chain, você eliminar o número de insumo que não tem possibilidade de reciclagem. Fazenda de energia solar, o site favorece, tem um baita de um telhado e uma baita de uma região para a gente conseguir fazer, e o payback das operações já está começando a fechar a conta. Captação de água de reuso, até pelo tamanho da operação, para fazer lavagem de veículos, irrigação dos jardins. Filmes trash biodegradável, que começa a aparecer como uma solução economicamente viável, e o inventário de CO2, não só da parte de transporte, mas de toda a cadeia escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Ou seja, duas empresas respirando os mesmos indicadores com um único propósito ambiental. É isso, eu acho que se a gente pudesse dar uma mensagem para vocês aqui, a mensagem seria, primeiro, ESG é mudança de comportamento, mudança de mindset, que tem que ser criado em todo mundo, dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos parceiros, parceiras, com as pessoas com quem a gente trabalha. É uma criação de um novo mindset, de uma nova forma de pensar. E a segunda coisa é, não pensem em fazer sozinho. Claro que a gente usa isso como de forma competitiva, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje as empresas, os clientes procuram empresas que tenham algum padrão ali ligado a ESG, etc, etc. Mas por que não potencializar isso com o seu parceiro? Por que não fazer com que esse impacto seja muito maior do que você faria sozinho? Obrigado, Beleza? Marcelo, e vamos para o Obrigado, debate, meus amigos. Nilton. Muito bom, pessoal. Acho que uma série de iniciativas bem legais vocês estão fazendo. Eu acho que um tema que vocês trouxeram que é fundamental é o tema de parceria. E aí aqui eu acho que vem já uma visão talvez até mais ampla. Quando a gente pensa no tema de parceria, a gente deveria estar pensando na parceria da cadeia inteira. Começando com a indústria, tem a operação logística, tem o varejo aqui dentro para chegar até os nossos clientes, tá? E um dos pontos que eu acho muito importante quando a gente fala... Tô gostando disso, ele já está querendo entrar junto com a gente, tá vendo? Olha o mas varejo aí, ó. Inclusive tem aqui na RD, meu time que cuida do programa colaborativo, que ali tem com os fornecedores, esse ano a gente colocou
uma premiação especial, tem uma pontuação especial para os parceiros que participam e que adotam práticas ligadas à sustentabilidade. Tá? Então, isso é um diferencial que vai, na minha visão, inclusive, garantir provavelmente o primeiro lugar no programa, hein? Provavelmente quem vai estar subindo lá com a gente. Acho que vamos ser nós, hein? Opa, então super convidado para participar, para aproximar um pouco mais. Eu acho que essa visão integrada ela é muito importante. Ponto que eu acho que vale a pena talvez a gente também debater um pouquinho aqui, um ponto de partida muito importante, vocês falaram no finalzinho ali, que é entender qual o nosso impacto exatamente nesse tema, por exemplo, de emissões. Como é que está o tema de ter a visão integrada das emissões, ter um inventário de gás carbônico, tanto do escopo 1, 2 e 3. E por que eu faço essa pergunta? Porque, por exemplo, quando a gente montou o nosso inventário, e a gente evoluiu bastante, o nosso ano base é o 2021, no comecinho a gente tinha uma visão muito do que a gente produzia. Então, escopo 1 e escopo 2. Mas depois que a gente evoluiu na maturidade desse inventário, trouxemos inclusive consultoria para nos ajudar ali, a gente viu que quase 90% de toda a emissão, quando a gente fala da nossa cadeia, dos produtos que a gente vende ali para os nossos clientes, vem da cadeia. E aí, obviamente, aqui entra muita necessidade da indústria e vocês que trabalham na operação para eles, para que a gente aí sim entenda quais são as gerações e quais são as principais ações que a gente vai tomar para mitigar. Como é que está essa prática já do entendimento do inventário de carbono de vocês, do escopo 1, 2 e 3, porque deve ser a mesma coisa, o escopo 3 de vocês deve ser maior do que todo o restante, e aí tem todo o engajamento de vocês da matéria-prima que está saindo, por exemplo, da Índia, eventualmente, indo para cá. Como é que está isso, Marcelo? Bom, na verdade, isso também é uma parceria. Tá? A GSK mundialmente, ela já tem um target que a gente tem que chegar em algum momento em 2035, já com uma taxa muito baixa de carbono, de emissão, e a gente já vem coletando esses dados lá de fora. O que a gente está fazendo agora, e o Kleber pode me complementar, a gente está juntando todos esses dados com o que a gente emite aqui também, para que a gente possa fazer todo esse inventário e, a partir desse inventário, a gente continuar ações e tentar estimular mais ações. Já existem algumas que a gente não pode dar spoiler aqui, que a gente vai fazer, mas que a gente já está com o foco nessa identificação. Então, identificando a gente já está fazendo esse inventário, começando a fazer esse inventário. Algumas partes já são feitas, outras ainda não, e a gente está fazendo em parceria novamente, até porque muita coisa, o Kleber tem informação do que sai da GSK, o que está fora da GSK ou não, outras a gente tem. Então, a gente já está fazendo essa parceria para esse inventário e, acoplado a esse inventário, fazer também as iniciativas. Muito bacana. E aqui, uma das práticas, eu acho que também que muito legal da gente ter a partir do momento que a gente tem esse inventário, a gente começa a publicar e dar visão pública para isso. Por exemplo, na RD, Saúde, a gente publica no nosso relatório anual de sustentabilidade exatamente quais são essas emissões. E, inclusive, coloca os compromissos. A gente tem um compromisso para garantir que o nosso impacto não seja acima de 1,5 grau da temperatura, que a gente tem que reduzir 42% nas emissões, partindo de 2021. Imagina para as nossas empresas que continuam crescendo, e essa redução tem que ser em relação ao valor absoluto. Então é um super desafio, mas que parte muito a partir desse momento que você tem um número. E a gente é bom, inclusive, de execução. Então, entendeu o número, colocou a meta, eu não tenho dúvida que a gente começa a mexer o ponteiro. Exatamente isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender onde é que a gente está. Né? A gente sabe onde é que a gente está e a gente sabe o que é que a gente quer atingir. A GSK já tem mundialmente uma meta de net zero, ou seja, zero net, né? A gente vai compensar de algum jeito. A gente tem outras iniciativas nossas que são de compensação, tanto de carbono quanto de descarte, etc, etc. E a gente tem essa meta. Mas essa meta, a gente precisa saber o que a gente quer, né? Onde é que a gente está, né? Para saber onde é que a gente quer atingir. Perfeito. Kleber, eu acho que um outro tema bem importante que vira mexe, entra nas conversas. Assim. Esse tema de ESG. Vocês trouxeram um ponto muito importante de engajamento. Mas quando a gente ainda está muito no começo... como que vocês enxergam essa visão de para fazer o tema andar? A gente precisa estruturar uma área, por exemplo, de sustentabilidade? Faz sentido, não faz sentido? Como é que ali na Solística vocês enxergam isso para fazer
que esse engajamento acelere bastante. Óbvio que é responsabilidade de todo mundo. Todos nós que operamos e somos responsáveis por garantir essa evolução. Mas no pontapé, principalmente quando você está no começo, qual que é a sua sugestão para a gente começar esse programa? Rivelto, essa é a pergunta que eu adoro responder. Por que eu falo isso? A gente está no processo de educação, vamos ser muito transparentes, né? Quando você falava em ESG há 10 anos atrás, a primeira coisa que se conectava era, poxa, quanto custa isso? Isso vai agregar valor? Como é que eu justifico? Não existiam nem centros de custo dentro das estruturas destinado ao desenvolvimento do programa. Então, o que eu tenho observado? Como hoje nós temos várias indústrias dentro da Solística, a Solística não tem uma garrafa para vender, né? A gente não tem um produto. Então, na verdade, a gente presta serviço. Então, eu preciso, de alguma forma, estar antenado no nível de maturidade de cada cliente. Então, cada cliente tem um nível de maturidade. Então, qual foi a nossa decisão enquanto companhia? E como agregar isso? Porque os pedidos dos clientes, é claro que eles vão chegar. Isso é normal, ele também precisa resolver. E quando você pensa em um operador logístico, ele é muito poluidor. A Solística, no seu número absoluto, nós geramos mais de 100 mil toneladas de CO2 por ano. É muito caminhão na rua, é muito inventário a ser compensado. A nossa meta é de 30% até 2050 de redução. Até porque os combustíveis alternativos também começam a ser uma realidade. Já se fala em hidrogênio, a eletrificação da frota é uma realidade aqui para a América Latina. Mas o que começou a despontar? A parte de ESG era uma disciplina de HSE. E o que nós estamos observando? Não só na Solística, que já separou, né? A gente já desmembrou enquanto produto. Então, eu tenho uma coordenação de ESG que está conectado ao HSE. Mas já existem empresas que a parte ambiental ela está sendo muito bem interpretada. A parte regulatória, a parte de crime ambiental dentro de HSE. E o ESG, ela é uma vertical de indústria. Então, o que a gente vem percebendo? Eu volto a falar, a maturidade de cada cliente. Tem companhias que o ESG já separou, já é um produto e nos cobra com gestão independente. Eu sou cobrado por segurança, por uma vertical dentro dos nossos clientes. O ESG, eu já tenho um gerente, já tenho um coordenador, já tenho um dono de produto dentro da indústria. Isso nos forçou a também termos as mesmas iniciativas. Hoje são 32 indicadores que a gente trabalha enquanto companhia, só que o nível de maturidade em cada cliente, ele é diferente. Bem bacana. Acho que nessa linha de ter separado, ter integrado, acho que vale a pena compartilhar também uma prática que deu certo na RD, talvez funcione também. Por exemplo, a gente conseguiu certificar todos os nossos CDs na ISO 45001 e na 14001, saúde e segurança ocupacional e mais a parte de meio ambiente. A partir do momento que a gente fez isso, a gente já tinha um bom programa de qualidade e a gente tomou a decisão de criar o sistema integrado de gestão. Então, hoje, todas as operações olham esses 3 pilares para tomar as decisões ali dentro. Então, um pouco nessa linha, você começa a evoluir a maturidade e você começa a trazer para a operação, para o dia a dia, todos esses pilares para a tomada de decisão. Porque aí, na minha visão, isso é sustentabilidade de verdade, né? Não é, assim, e obviamente tem um tema muito importante, não é só meio ambiente, não é só o social. Exatamente. Precisa do econômico parar de pé. A governança. E senão não vai para frente, não adianta. Não, e você lembra, a diretoria técnica, né, sempre é uma pergunta de auditoria do mercado de saúde. A área técnica está conectada na operação? Isso foi um dos primeiros dos paradigmas. Hoje é uma realidade, né? Não é o compliance mais. Você tem a vertical técnica. Então, o que aconteceu com as diretorias técnicas? Ele tem o HSE, ele tem o regulatório, ele tem as disciplinas de desenvolvimento de produto e surge o ESG. Então, o ESG, ele está pautado, e ele tem que ter essa pauta neutra. Ele não pode estar na operação, ele não pode estar no negócio, ele tem que ser uma disciplina que ele traz a solução e aí a gente vai tentar conectar a viabilidade econômica dos dois lados. E nem pensar em estar no financeiro, né? Mas, ó, eu acho que ainda tem uma oportunidade, porque também o financeiro começa a nos cobrar essa visão econômica. Então, é uma provocação boa, porque no fim das contas é todas as áreas. Acho que você trouxe um ponto muito importante na hora que você estava fechando. É uma mudança de mindset, que a gente começa como executivo, influencia toda a nossa turma que está ali, influencia a nossa família, para aí sim a gente tornar isso aqui uma prática muito, muito sustentável e muito perene. Muito bacana,
tudo que vocês Só compartilharam. um detalhe, Erivelto, não é só plantar a árvore, é porque ela está sendo plantada, Isso. por que a gente está trabalhando aquele conteúdo e que as gerações enxerguem o valor em ser responsável. Você falou sobre educação, eu acho que tem muito sobre isso. Exatamente, é conscientização, né? Eu acho que mais do que um tique de, eu faço ESG, é conscientizar que você está fazendo alguma coisa para você mesmo, para as futuras gerações e para você mesmo. Só um outro ponto que você falou, a gente já está também com o tempo estourado, mas só um ponto muito rápido. A gente estava falando da maturidade de cada empresa. A GSK está longe de estar no nível alto de maturidade. E eu acho que ninguém tem que se desmotivar ou ter vergonha disso, né? Eu acho que ESG é algo que está aparecendo agora, de algum tempo para cá, mas agora está se reforçando mais. Então é sempre um bom momento para começar, sempre um bom momento. Quem não começou, está na hora de começar. É só fazer, é só conversar com um parceiro do lado, é só ver o que está sendo feito. Não existe... isso é uma coisa muito interessante. ESG não é como uma estratégia comercial. Eu vou fazer e vou esconder o jogo do que eu estou fazendo. Não. ESG é para ser divulgado. Se alguém ligar para o Kleber aqui, se alguém ligar para o Erivelton aqui, se alguém ligar para mim, vai falar assim, cara, o que você está fazendo de ESG? Me ajuda? Tenho certeza que qualquer um de nós vai ajudar. Porque é algo que é para o bem comum e não é uma estratégia comercial. Muito bacana. Excelente as contribuições. Adorei vocês trazerem esse tema de ser colaborativo, de ser junto. Foi muito bacana se mostrarem esse nível de parceria que já mudou de patamar. E obrigado mesmo pelas contribuições aqui. Foi um super prazer dividir o palco aqui com vocês, tá bom? Obrigado pelo espaço, Erivelto. Obrigado, Obrigado. Marcelo. Tamo junto. Valeu, Marcos.